dia, paz do Senhor. Você está bem? Então abra a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Diz assim: houve uma época, enquanto os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali 10 anos. Mas os irmãos Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou sem seus filhos e sem marido. Certo dia, ela resolveu deixar Moabe e voltar para a sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as suas 2 noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Pai, nesta manhã nós estamos diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Pergunta para quem está perto de você aí: está tudo bem? Tudo certinho? Tudo em paz? Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que você veio. Que bom que você enfrentou aí o tempo. O tempo está meio, né? Para nós baianos, um tempo desse é complicado. Mas nós louvamos a Deus. Nessa manhã, irmãos, eu quero ministrar sobre o tema a graça de Deus. Diga comigo: a graça de Deus. O livro de Ruth traz um belo exemplo sobre a graça de Deus. E Ruth representa a história de vida de muita gente, inclusive a minha história de vida. Representa a importância de recomeçar. Representa a importância de dar um passo adiante, de deixar para trás os desacertos, os equívocos da vida e recomeçar. Só sabe o que significa a graça de Deus nesse aspecto de recomeçar quem já precisou recomeçar. Quem já precisou começar de novo o ministério, a família, um projeto, né? Quem já precisou começar de novo, quem já deu cabeçada na vida e que foi perdoado, que foi restaurado, que foi levantado de volta, só esta pessoa consegue entender a graça de Deus nesse aspecto. E eu quero nessa manhã trazer para você um pouco dessa história de Ruth. A história de Ruth é contada no final do governo dos juízes, do período dos juízes em Israel. Houve um tempo em que Deus levantou juízes para liderar o povo, para julgar o povo. Entre os mais conhecidos temos Sansão, que foi um desses juízes. E o livro de Juízes, no finalzinho do livro, vai dizer que naquele tempo o povo fazia o que queria. Ninguém consultava o Senhor e as pessoas faziam o que davam na sua cabeça, o que davam na telha para fazer. E a história de Ruth começa exatamente com um homem fazendo o que bem quis fazer, tomando uma decisão por conta própria, porque era o costume da época. As pessoas não perguntavam a Deus, não consultavam, não tinham profetas para que eles pudessem consultar o Senhor. E aí a gente tem logo de cara a nossa primeira lição. Guarda essa primeira lição no seu coração. Sempre que eu e você decide caminhar o nosso próprio caminho, nós corremos o risco de caminhar errado.
Eu vou dizer de novo. Sempre que eu e você decidimos caminhar o nosso próprio caminho, nós corremos o risco de caminhar errado. Bem? Então, o livro de Ruth, que não tem um autor definido, a gente não sabe quem escreveu. Alguns atribuem a Samuel, o próprio profeta Samuel, mas a gente não pode declarar que isso é verdade. Esse livro fala de coisas que são bem modernas, bem atuais, bem do nosso dia a dia, e que eu e você convivemos e conhecemos, e que nós vivemos esses dias. Esse livro de Ruth fala de crise financeira, fala de imigração, de deixar um lugar e partir para o outro. A gente começou lendo o texto exatamente dessa forma. Esse livro fala de doenças, fala de morte, fala de viuvez, fala de decepção, fala de amargura, fala de tristeza profunda na alma, e fala de revolta contra o próprio Deus. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Então, o livro de Ruth é um livro atual, apesar de ter sido escrito há milhares de anos. É um livro que fala do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de coisas que nós estamos enfrentando no dia a dia. Bom, Ruth é o 8º livro da Bíblia, e para o judeu, o número 8 é o número que representa renovação, novos começos e a abundância que vai além da perfeição do número 7. O número 7 para o judeu é perfeição. O número 8 é renovação, abundância, é renovo, recomeço ou novos começos. E uma perfeição que vai além, uma abundância que vai além da perfeição do número 7. Quando a gente lê Ruth, a gente percebe que Ruth começa e termina no mesmo lugar. O primeiro capítulo começa eles saindo de Belém e termina eles voltando para Belém. O capítulo 2 e 3 começa eles saindo de casa e voltando para casa. O capítulo 4 conta uma história diferente e a gente vai aprender sobre elas nessa manhã. O principal personagem de Ruth não é Ruth, é Deus. Então a gente vai aprender sobre o Deus revelado em Ruth nesta manhã. O Deus de graça, de misericórdia e de bondade. Amém ou não amém? Então escute uma coisa interessante aqui que eu quero te dizer logo de cara. Toda vez que a minha vida e a sua vida está assim, saindo de um lugar e voltando para o mesmo lugar, não parece que a gente tem hora que está rodando em círculo, igual aquele cachorro que está rodando atrás do próprio rabo? Já viu? Tem um cachorrinho chamado Piche, que eu digo que aquele cachorro é endemoniado. Aquele cachorro tem 7 demônios dentro dele, porque não é possível. Tem gente aqui que é dono de piche, né? Eu já percebi, calma, é meu entendimento, eu não estou dizendo que é não, eu estou apenas comparando, não me entenda tão depressa. Aquele cachorro, quando não tem com quem brigar, ele briga com ele mesmo. É assim ou não é? Então, viu que eu tenho razão? Quando ele não tem com quem brigar, ele briga com ele mesmo. Ele cria confusão com ele mesmo. E tem hora que a gente está assim, que nem um piche, rodando atrás, né? Vai para um lado, volta para o mesmo lugar, toma uma decisão, volta para o mesmo lugar. Toda vez que a gente está assim, a gente começa e termina no mesmo lugar. A gente precisa entender que quando a gente bota Deus como principal personagem da nossa história, tudo muda. Enquanto a gente toma as nossas próprias decisões, a gente fica que nem piche, rodando de um lado para outro. Mas quando Deus passa a ser o personagem da nossa história, o último capítulo dessa história é Ele quem escreve. Amém ou não amém? Amém? Então, vamos ver algumas verdades que Ruth nos traz nessa manhã. Eu quero te dizer 3 coisas importantes, se o tempo me permitir, sobre as verdades que Ruth traz. A primeira informação que eu quero te trazer é que toda vez que nós estamos como Elimeleque, diante de uma situação, de uma crise, de uma tormenta, de algo que está apoquentando, como diz o nordestino, a nossa mente, a nossa cabeça, meu primeiro conselho para você nessa manhã é: não tome decisões de cabeça quente. Nunca decida algo de cabeça quente. Você já experimentou tomar uma decisão de cabeça quente e depois decidir que não foi a melhor, depois descobrir que não foi a melhor decisão, sim ou não? Ou só eu? Eu tomei uma decisão de cabeça quente, depois eu vi que eu não devia ter decidido daquele jeito, eu não devia ter entrado naquela porta, eu não devia ter tomado aquele caminho, eu não devia ter comprado tal coisa, eu não devia ter pago não devia ter assumido tal compromisso. Então, nunca tome decisões de cabeça quente.
Todos nós sabemos que Belém, a palavra Belém, ou a cidade de Belém, a palavra Belém significa casa de pão, casa do pão. Mas o texto que nós lemos diz que Elimeleque saiu da cidade porque tinha pão ou porque não tinha pão? Porque não tinha pão. O que é que existia em Belém? Pão ou fome? Fome. Então, a casa do pão, faltava pão. Dá para você entender isso? Isso é tão desanimador, gente, quanto você fazer parte de um grupo, de uma associação, de um aglomerado de pessoas, de um ministério, às vezes até de uma igreja, e você esperar encontrar nesse lugar amor, compreensão, liderança piedosa, companheirismo, ajuda, e você encontra tudo, menos estas coisas. Não é desanimador? Sim ou não? Não desanima? Eu me juntei a esse grupo porque disseram que era o grupo das mulheres que já tinham tido um problema assim, assim, assim. Eu esperei encontrar ajuda nesse grupo, só encontro fofoca, confusão, apontar de dedo, pererê, parará, parará. Isso é desanimador, você se juntar a um grupo de pessoas, e isso pode acontecer até dentro da igreja, esperando encontrar nesse lugar apoio, abraço, amigo, a compreensão, a ajuda, para você se levantar, se reerguer, e o que você encontra é outra coisa. Isso é desanimador, isso é triste, isso é confuso. Então, o que se esperava encontrar em Belém era pão, porque é casa do pão, mas o que havia ali era fome. E Elimeleque então toma uma decisão, e aí eu te pergunto, o que é que você faria no lugar de Elimeleque? Pense, você é o chefe da família, é o marido, é o provedor, é o dono da casa, tem uma mulher, tem 2 filhos, e tem fome nesse lugar, tem crise nesse lugar. O que você faria? Provavelmente faria a mesma coisa que Elimeleque fez. Talvez eu fizesse a mesma coisa que Elimeleque fez. Afinal de contas, eu sou responsável pela minha casa, sou responsável pela minha família, e no afã de dar à minha família o melhor, eu faço aquilo que eu julgo ser melhor. Aparentemente Elimeleque não cometeu nenhum pecado, ele não fez nada de errado, ele simplesmente saiu de um lugar onde não tinha pão, onde não tinha comida, onde não tinha alimento, onde a fome dominava, e foi para um lugar onde havia mantimento, onde havia alimento, onde havia provisão. O grande problema aqui não é o que Elimeleque fez, mas é como ele fez. E muitas vezes o nosso erro não é o que nós fazemos apenas, é como nós fazemos, a motivação de determinadas decisões, ok? Elimeleque, o nome dele é a junção de 2 palavras em hebraico: El, Deus, e Meleque, rei. Então o nome Elimeleque é Deus é rei, ou Deus é meu rei. Mas parece que nesse momento Deus não reinou na vida de Elimeleque. Parece que no momento que tomou uma decisão, ele não consultou Deus, ele não buscou o Senhor. A Bíblia não diz que Elimeleque consultou o Senhor, e eu creio que não consultou, porque as coisas que sucederam a Elimeleque e a sua família em Moabe foram desastre, um atrás do outro, um problema atrás do outro. Então ele não consultou o Senhor, e aí está o nosso grande problema. Toda vez que eu e você tomamos decisão por conta própria, sem a direção de Deus, dá certo ou dá errado? Eu entendi, dá certo ou errado? Quem que sabe o que é melhor para mim? Deus. Às vezes eu acho que sou eu, e às vezes eu até insisto com quem está perto de mim, eu tomo as minhas próprias decisões, eu sei o que é melhor para a minha vida, e essa ideia que tem tomado conta da sociedade aí, especialmente das mulheres, é que meu corpo, minha vida, meu corpo, minhas decisões, eu sou meu próprio Deus, eu sou tomo as minhas próprias decisões. Cuidado, muito cuidado, você não tem o controle da sua vida, e eu também não tenho. Em momentos assim, amados, quem é que assume o controle da minha vida? Quando eu estou em uma situação de aperto, de angústia, quando eu estou numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer, num beco sem saída, num lugar onde eu preciso tomar uma decisão urgente, quem assume o controle? Sou eu ou Deus? Essa pergunta eu quero que você faça para você nessa manhã. Quem é que assume o controle da minha vida? Eu ou Deus? Se é Deus, pode ter certeza que vai dar tudo certo, mesmo que pareça que está dando errado, porque tem hora que Deus decide para a gente que parece que está caminhando para o lugar errado, sim ou não? Mas se foi Ele que decidiu, o barco vai ancorar, vai chegar lá. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, e disse assim: entrem no barco e atravessem que eu vou orar. E subiu no monte para orar.
De madrugada, por 3, 4 horas da manhã, veio uma tempestade sobre o mar, e os discípulos, que eram pescadores natos, homens experientes, começaram a se apavorar e disseram: Jesus, penso eu, né? Jesus mandou a gente entrar nesse barco para morrer afogado? Não é possível. Essa tempestade que não passa, e tentaram de todo jeito controlar o barco e não dava. De repente alguém olha e vem alguém andando sobre as águas. E alguém diz assim: é o mestre. E Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá encontrar contigo. Jesus disse: venha. Então o que é que a gente aprende aqui? Mesmo que pareça que não vai dar certo, se foi Jesus quem mandou, pode vir tempestade, pode vir vendaval, a onda pode subir, o barco pode virar, pode acontecer o que for, Ele chega na hora certa para ajudar no final. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Agora, quando a decisão é nossa, a gente voa em céu de brigadeiro, nada de braçada e dá de cara com a rocha. Que adiantou? Quando a decisão é por nossa conta, parece que vai tudo bem, parece que está tudo certo, mas o final é desastroso. Quando nós buscamos a direção de Deus, decisões erradas são evitadas. Evitamos dores desnecessárias. Quando nós buscamos a direção de Deus, atritos indesejáveis nós também evitamos. Quando nós buscamos a direção de Deus, nós deixamos de colher frutos amargos. Quando nós buscamos a direção de Deus, amizades são preservadas. Quantas amizades foram desfeitas porque nós tomamos decisões por conta própria? Não é? Quando nós buscamos a direção de Deus, lágrimas são evitadas. E quando lágrimas indesejáveis. E quando nós buscamos a direção de Deus, os sonhos são realizados. Amém? Então, de cabeça quente, nunca decida nada. Por quê, pastor? Porque às vezes de cabeça quente, como disse um pastor, nós resolvemos um problema criando dois. Às vezes, uma decisão de cabeça quente, você resolve um problema criando dois. Eu era um jovem pastor na época, isso faz alguns meses, alguns anos atrás, e 2 auxiliares meus, 2 jovens, vieram com um problema para mim. E um que é meio assim, meio esquentadinho, disse: pastor, tem um pepino aí para resolver, e a gente precisa resolver isso rápido, porque é coisa grave e tal. E ele, me conhecendo, sabe que eu sou sangue no olho, pavio curto, já veio esquentando minhas turbinas, né? E ele veio: a gente precisa resolver isso rápido, não sei o quê. Eu botei a mão na cabeça, eu disse: meu Deus, aí rangi os dentes, eu disse: eita pau. Aí o outro, que é mais calmo, botou a mão no meu ombro e disse assim: pastor, posso te dar um conselho? Eu disse: pode. Ele disse: deixa o barro secar. Eu olhei para ele e disse assim: como é que é a história? Ele disse: deixa o barro secar. O senhor é motorista velho, já atolou o carro em alguma lama e tentou sair de todo jeito e só fez piorar a situação? Eu disse: já. Ele disse: se o barro secar, o carro não sai melhor? Eu disse: é. Ele disse: então nesse caso, deixa o barro secar, depois você resolve. Gente, aquela palavra foi tão poderosa que eu gravei ela, está comigo até hoje. Tem hora que a gente precisa deixar o barro secar. O problema está ali, urgente, gritando, brigando, está exigindo uma resposta, está exigindo uma decisão, está exigindo uma atitude nossa, mas nós precisamos deixar o barro secar, consultar o Senhor. E enquanto a gente não ouvir o Senhor, a gente não sai do lugar. Pastor Bira pregou aqui domingo passado sobre Moisés, não é? E ele, na mensagem, ele disse que Moisés preferiu a presença à bênção. É muito melhor a gente ter a presença, o direcionamento, a companhia de Deus em algum momento, do que simplesmente a sua bênção. Então, entre o Senhor me dizer sim e Ele ir comigo, o que é melhor? Ele ir comigo. Então tem hora que você esperar Deus ir com você, você precisa acalmar sua alma, acalmar seu coração, como diz o nordestino, quietar seu facho, não é? Diga para quem está perto de você aí, com todo respeito: quieta o facho.
Sossega a alma, sossega a tua alma. Elimeleque pensou que encontraria em Moabe o que? Vida ou morte? E o que ele encontrou? Morte. Ele pensou que encontraria em Moabe alimento, saúde, provisão para sua família. Foi isso que ele encontrou, sim ou não? Então aquilo que estava ruim ficou melhor ou pior? Ficou pior. Aquilo que já estava ruim em Belém, mas em Belém só faltava pão. Mas ele tinha os 2 filhos e tinha a esposa, ainda ele estava vivo. Aí ele sai de Belém porque falta pão, vai para Moabe, perde a vida. Noemi fica viúva, com 2 filhos, e a situação ainda vai piorar, porque esses 2 meninos ainda vão morrer. Menino que eu falo é na linguagem minha, porque são homens, né? Eram casados. Ainda vão morrer. Então aquilo que parecia ser ruim, ficou pior. Então eu quero que você entenda aqui, presta atenção no que eu vou te dizer, diante de momentos como esse, que você está indeciso, não sabe o que fazer, que o negócio apertou, que a situação te levou para a parede, e que você está entre a cruz e o punhal, e que você diz, olha pastor, eu tomo uma decisão agora, ou tal, não vai dar certo. Tem momentos da vida que a vida nos empurra, ou as situações nos empurram para uma encruzilhada, e quando isso acontece, você tem 3 opções. Primeiro, você suporta aquilo, vê até onde vai. Pastor, está demais, é perseguição demais, é afronta demais, é calúnia demais, eu já não aguento mais, eu estou em tempo de explodir. Pastor, o senhor está dizendo isso porque você não está na minha pele, nem você na minha, graças a Deus. Então, cada um na sua, e cada um que segure seu, que descasque seu abacaxi. Não é verdade? Mas tem hora que você diz assim, eu não estou aguentando mais. Tem hora que eu digo à minha esposa, algumas situações, eu digo, eu não estou aguentando mais isso não, filha. Aí ela, como é uma mulher de Deus, uma mulher sábia, diz assim, filho, tem faltado alguma coisa? Deus tem provido, Deus tem nos dado, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. Aí eu boto a mão para o céu e digo, Senhor, obrigado por essa bênção, porque a minha cabeça esquenta, a minha cabeça ferve, e a dela parece que anda no freezer o tempo inteiro. Aí a gente tem 3 opções: ou a gente suporta e vê até onde vai, ou a gente foge, não é? Ou a gente tenta tirar proveito da situação. A gente vê quais são as lições que essa situação está querendo nos ensinar. Quais são as lições? O que é que Deus quer me falar nessa situação? O que é que eu posso aprender com isso aqui? E eu conversava com uma pessoa essa semana, eu disse, olha, fugir nem sempre é o melhor caminho. Nem sempre é o melhor caminho. Quando você toma uma topada que lasca a cabeça do dedo, e calça um tênis que aperta seu pé, e você diz, tênis do capeta, apertando meu pé, eu vou tirar esse tênis maligno, e vou calçar um sapato fechado. Continua apertando o pé, sim ou não? Aí diz, esse sapato também está endemoniado, eu vou calçar outro. O problema é o calçado? O problema está onde? No pé. Então sare a cabeça do dedo e depois use seu tênis, seu sapato, porque às vezes fugir do problema não resolve, porque o problema vai junto. Esse ministério está esquentando minha cabeça, eu vou sair desse ministério, eu vou para outro. Você vai acabar com o outro ministério, porque você é o problema está em você. Então resolva você primeiro, depois você muda de ministério, depois você muda de igreja, depois você muda de empresa, depois você muda de bairro, depois você muda de cidade, depois você muda de país. Mas resolva você primeiro, porque o problema não é o sapato, é o seu pé que está com a cabeça do dedo arrebentada. Então, das 3 decisões, eu acho que a melhor é a terceira. A primeira nem sempre é o melhor caminho, porque suportar, às vezes suportar é um peso muito caro. Então, ao invés de suportar, eu vou tentar tirar proveito disso. Eu vou tentar aproveitar, ver que lições Deus está me ensinando aqui. Porque fugir nunca é a melhor opção. Das 3, a pior é fugir. A melhor, no meu ponto de vista, é tentar ver o que é que Deus está tentando me ensinar aqui. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, guarde isso. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que nem sempre a situação que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, a luta que nós estamos enfrentando, a dor que nós estamos sofrendo, foi causada por nós. Não fomos nós que fomos buscar isso. Foi Noemi que saiu de Belém?
Sim ou não? Não, quem saiu de Belém, quem tomou a decisão foi Elimeleque. Quem está viúva agora? Noemi. Foi Malom e Quilion que disseram: mãe, vamos para Moabe, porque Moabe tem alimento. A Bíblia diz que foi Elimeleque que tomou a decisão. Agora Noemi está sem marido, sem filhos e com 2 noras. Ela causou esse problema, sim ou não? Não. O problema não foi ela quem causou. A decisão de outros, a atitude de outros, o comportamento de outras pessoas pode te causar dor. Entenda isso. Nem toda a dor que você está vivendo, sofrendo, foi você quem causou, mas é outro. Foi outra pessoa quem causou esse mal que você está sofrendo agora, que você está vivendo agora. Portanto, eu falei das 3 decisões. Suportar nem sempre é o mais indicado, porque suportar implica um monte de coisa. Fugir, muito menos. Então tenta descobrir o que é que Deus está tentando me ensinar com isso aqui. Senhor, o que é que eu vou aprender com esse negócio aqui? Porque eu não causei esse mal, eu não fui buscar essa infelicidade para a minha vida, isso aqui não fui eu quem causei. Que lição eu posso aprender aqui? Amém ou não amém? Então, Noemi e suas noras estão com a batata quente na mão, como a gente diz, por um problema que elas não causaram. Foi Elimeleque. E agora? Aí vem a pergunta: pastor, e agora? Tudo bem, eu já entendi. Tem dores que eu causo com as minhas próprias decisões, e tem dores que eu sofro por conta das decisões de outras pessoas. E agora? Eu quero saber o que é que eu faço, como é que eu resolvo esse negócio. Eu já estou num beco sem saída, eu estou numa situação que eu preciso de respostas. O que é que eu faço? Isso vai para o nosso segundo tópico da mensagem dessa manhã. O primeiro que eu lhe disse foi: não tome decisões de cabeça quente. Então guarde o segundo, escreva o segundo: recomece com a ajuda da graça de Deus. Recomece com a ajuda da graça de Deus. Amados, recomeçar, e eu posso dizer isso com experiência própria, recomeçar exige muito mais sacrifício do que começar pela primeira vez. Moisés subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e Deus cortou da rocha 2 pedras, lavrou, a palavra diz lavrar é cortar, cortou a rocha, 2 pedras, escreveu os 10 mandamentos e entregou, irmão Amaral, na mão de Moisés. Disse: Moisés, está aqui. Moisés desce do monte e vê aquela aberração daquele bezerro de ouro. Onde Moisés se vingou? Nas tábuas, que não foi ele quem lavrou, que não foi ele quem escreveu, que ele recebeu do próprio Deus. Moisés pegou aquelas tábuas e puf, no chão. Se fosse eu, chamava Moisés na chincha e: seu filhote de cruz credo, você não teve trabalho nenhum, você não. Mas Deus resolveu a situação de Moisés, sim ou não? Disse: Moisés, eu vou lhe dar novas tábuas, eu vou lhe dar novos mandamentos, suba, passe mais 40 dias comigo, que eu vou fazer tudo de novo por você. Foi assim? Não. Deus disse para Moisés: agora aí no pé do monte, você mesmo vai lascar 2 pedras, 2 tábuas, vai subir 6.000 metros, com 2 pedras nas costas, e quando chegar lá em cima, eu escrevo tudo de novo e te dou. Para Moisés foi mais fácil a primeira ou a segunda? A primeira. Agora, Deus deu graça para Moisés fazer, deu ou não deu? Então deixa eu te dar uma notícia boa aqui. Vai ser difícil recomeçar, mas com a graça de Deus você consegue. Vai ser difícil recomeçar, não pense que vai ser fácil não. É subir 6.000 metros com 2 pedras nas costas. Um homem de 80 anos de idade, com as pedras nas costas. Mas Deus vai te dar graça, amém ou não amém? Diferente do que o diabo está tentando mostrar para você, dizer para você: não adianta, você já perdeu uma vez, já se decepcionou uma vez, já deu errado uma vez, não vale a pena tentar, fica assim do jeito que você está, fica aí mesmo, não se envolva mais, não se comprometa mais. Não. Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para você: vai ser difícil sim, mas a minha graça te basta. Aleluia!
Recomece com a graça de Deus. Por que é mais difícil recomeçar do que fazer de novo? Do que fazer a primeira vez? Porque recomeçar a gente vai lidar com as nossas perebas, com as nossas feridas, com as nossas decepções, com as mágoas, com os ressentimentos. A gente tem que lidar com essas coisas todas para recomeçar. Eu toco violão desde 16 anos de idade. Isso foi semana passada, que eu já fiz 17 agora, então, né? Desde 16 anos de idade, mas levei mais de 10 anos só pregando, sem tocar violão, sem tocar no violão. Quando eu fui tocar violão de novo aqui na igreja, a primeira vez, gente, parecia que eu nunca tinha tocado violão na vida. Meus dedos doíam, que pareciam que iam sangrar. Todo mundo que toca violão, guitarra aqui, sabe que para aprender a tocar violão e tocar bem, tem que fazer o que no dedo? Calo. Os meus calos já tinham deixado de ser calos. Meus dedos já estavam tão bonitinhos quanto o dedo da mão direita. Quando eu peguei violão pela segunda, aqui depois de 10 anos, eu sofri. Eu me lembro que foi num culto aqui, teve dia de eu fazer assim, ó. Oh Jesus, tem misericórdia. Entre uma música e outra, porque parecia que eu nunca tinha tocado violão na vida. O dedo já não estava mais acostumado. Recomeçar, você tem que lidar com seus calos adormecidos. Antes você já estava calejado, agora não. Você já está, né? Já passou um unguento, já passou um bálsamo, e vai ter que apanhar de novo, talvez, vai ter que sofrer de novo, vai ter que pagar um preço de novo. Mas não se preocupe, a graça de Deus está em você, e Ele vai te capacitar, amém ou não amém? Deus deu graça a Noemi para suportar, e a Ruth para recomeçar. Vamos ver o verso 6 e 7? Coloque aí por favor, o verso 6 e 7, diz assim ó: certo dia, ela resolveu, lê a palavra que está grifada para mim aí. Está todo mundo lendo? Então você pode fazer melhor. Ela resolveu deixar Moabe e... Eu quero que você repita essas duas palavras: deixar e voltar. Deixar e voltar para a sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimentos. Gente, recomeçar implica em deixar o lugar, deixar a situação, deixar aquele estado, deixar aquele fato. Eu não posso recomeçar nada na minha vida se eu não decidir deixar aquele momento, deixar aquela situação, que às vezes é confortável, favorável, é até agradável, mas não é o ideal. E para recomeçar eu preciso deixar. Imagine que eu vim andando até aqui, parei, fui lá, voltei, e eu preciso voltar para lá. Eu consigo voltar para lá sem deixar esse lugar aqui, sim ou não? Quem acha que eu consigo? Não. Para chegar lá eu tenho que sair daqui. Recomeçar significa, ó, eu vou deixar esse lugar e vou fazer de novo, vou começar de novo, vou começar de lá para cá. Noemi e Ruth decidiram deixar aquela situação. O verbo deixar é principalmente um verbo transitivo direto. Ele expressa ação, e às vezes deixar é não fazer nada. O verbo deixar implica também não fazer nada, não fazer algo. Mas também pode ter o significado de permitir, de abandonar, de adiar, de sair de um lugar, entre outras coisas. Então, talvez, para que você possa recomeçar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, o seu ministério, a sua caminhada com Deus, você precisa deixar inclusive esse pensamento que está na sua mente agora de incapacidade. Você precisa deixar de lado esse pensamento de que você não é capaz, de que você já tentou. E tem uma canção antiga que diz: uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Quem sabe o diabo está soprando no seu coração e na sua alma que você não é capaz, e que você já tentou, e que você fez tudo que podia, mas infelizmente você sofreu um golpe, infelizmente você foi enganado, enganada, infelizmente você foi traído, traída, infelizmente você foi enxotado, colocado para fora, posto para a rua, infelizmente você pode ter sofrido este ou aquele golpe, não importa.
Deus nesta manhã quer dizer para mim e para você que Ele está comigo e contigo se você e eu decidirmos recomeçar. Mas é preciso você deixar, abandonar esse lugar de perdas, esse lugar de danos, abandonar esse vitimismo. Às vezes o que nos impede de recomeçar é o vitimismo. Os céus da vida, o desespero, a agonia. Eu sofri tanto, pastor, mas tanto. Mas sofreu Jesus. E se não sofreu tudo que precisa sofrer? Paulo diz que a gente não sofre tudo. É só uma partezinha, é só uma besteirinha, que Deus não permite que a gente sofra tudo que a gente não suporta. Então, para de bobagem, para de vitimismo, levanta a sua cabeça nessa manhã, olha para a cruz, olha para a graça, olha para Jesus e ouça a voz do Espírito Santo bradando em seu coração: se você decidir recomeçar, eu vou dar a mão e nós vamos caminhar juntos. Amém? Mas o texto vai dizer que ao invés de, além de deixar, elas decidiram voltar. O verbo voltar tem uma regência múltipla. Eu estou falando aqui para professores, então eu fui pesquisar direitinho, fui ler o dicionário, fui escrever os conceitos direitinho, porque tem professores aqui, inclusive a minha mulher. Então, tem regência múltipla, sendo comum o uso das preposições de e da preposição a, porque quem volta, volta de um lugar a outro lugar. Então, as preposições de e a preposição a estão intrínsecas no verbo voltar. Você só volta de um lugar a outro lugar, ok? Então, elas decidiram sair de um lugar e ir a outro lugar. Então, se você deseja recomeçar nessa manhã, você precisa não olhar para as perdas, não olhar para aquilo que está doendo, não olhar para as feridas, não olhar para as mágoas, não olhar para quem te machucou. Como eu disse, irmãos, esse livro é a história da minha vida. Eu estou pregando nessa manhã a história da minha vida. Eu estou aqui pregando nessa manhã porque decidi recomeçar. Deus me dando graça para recomeçar. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Mas dia após dia Ele tem me dado graça e eu tenho conseguido vencer. Não foi só você que deu cabeçada não, eu também dei. Não foi só você que tomou decisões erradas não, eu também tomei. Não foi só você que foi vítima de coisas erradas não, eu também fui. E talvez por causa dessas coisas que eu não provoquei, que eu não busquei, que eu não fui atrás, que eu poderia ser hoje vítima e dizer: eu não quero mais, eu não faço mais, porque eu já tomei porrada uma vez, já tomei 2 vezes e não quero tomar a segunda. Mas uma coisa eu tenho aprendido do Senhor: as 2 vezes que eu apanhei, a mão de Deus esteve comigo. E se eu apanhar na terceira, vai estar lá comigo de novo. Se eu apanhar na quarta, vai estar lá comigo de novo. Se eu apanhar na quinta, vai estar lá comigo de novo, até eu chegar no céu, nem que seja todo enfaixado, mas eu chego. Eu chego. E aí, por conta dessas coisas, você toma algumas decisões no meio do caminho. Você diz: quer saber? Que se dane, não quero mais saber de nada, não quero mais fazer nada. E vai atropelando tudo e fazendo tudo. Então, eu podia hoje estar sentado no seu, como você está sentado aí, no lugar de vítima. Mas eu entendi que eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma unção de Deus sobre a minha vida. Você também tem um chamado, tem um ministério, tem a unção de Deus sobre a sua vida. Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para você: recomece, eu vou te capacitar, eu vou te ajudar. Recomece. É necessário parar de olhar as perdas. Se eu fosse contar todas as perdas que eu já tive, Jesus. Noemi ficou presa às suas perdas. Quando ela chega em Belém de volta, ela pede para mudar o nome dela. O texto vai dizer que quando a Noemi chegou, as amigas disseram: opa, Noemi chegou. Noemi significa graciosa, agradável. Aí as mulheres disseram: Noemi chegou, a agradável chegou, a graciosa chegou. Noemi enfezou a cara, cruzou os braços e disse: não me chame mais Noemi, me chame de Mara. Mara significa amarga. Não sou mais graciosa. Deus pesou o braço sobre mim e eu não tenho mais nenhum motivo para sorrir. Noemi pediu para trocar o nome dela, de Noemi para Mara. Tamanha era a angústia, tamanha era a amargura da alma de Noemi, amargura contra Deus.
O que é pior ainda, recomeçar implica olhar para o futuro. Diga comigo, o futuro. Mais uma vez, o futuro. Você não pode recomeçar nada se você ficar preso no passado. Se os seus olhos estão no retrovisor, você nunca vai avançar. Mas se os seus olhos estão no para-brisa, você vai avançar, porque recomeçar significa olhar para o futuro. Olha o que o verso 16 e 18 diz. Coloca aí, por favor. Verso 16 e verso 18. Mas Ruth disse: não me force a abandoná-la, não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Aonde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, o meu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separe. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la. Ruth, para mim aqui, é um exemplo de pessoas que eu quero do meu lado o tempo inteiro. A gente tem duas mulheres feridas, machucadas, com perdas, sim ou não? Ruth tinha perda? Noemi tinha perda? Qual das duas tinha mais? Não importa, as duas tinham perdas. Eu estou vendo uma mulher amargurada, lambendo as próprias feridas, revoltada contra Deus, e estou vendo a outra olhando as possibilidades, olhando para o futuro. Essa declaração de Noemi é uma declaração de alguém que está olhando para o futuro. Noemi disse: não me faça voltar para casa. Isso significa para o lugar da dor, para o lugar da perda, para o lugar do sofrimento. Eu não volto mais para Moabe. Em Moabe eu sofri, em Moabe eu perdi, em Moabe eu morri, a minha alma morreu. Em Moabe só tem perda, em Moabe só tem dor, só tem sofrimento. Para Moabe eu não volto. Você está querendo voltar para o lugar da sua perda, para o lugar da sua derrota, para o lugar do seu tormento, em vez de olhar para o futuro, em vez de olhar para Cristo? Volte os seus olhos para o futuro nessa manhã. E Ruth diz mais, Ruth diz assim: aonde você for, eu também irei. Isso é passado, presente ou futuro? É futuro. Aonde você morar, eu também morarei. O Deus que você adora, eu também adorarei. Noemi está dizendo assim, Ruth está dizendo assim para Noemi: Noemi, ei, eu não sei você, minha filha, mas se Belém é casa de pão, e Deus já visitou Belém, quem volta para Moabe é o coelho. Eu vou é para Belém. Porque no verso anterior, no contexto anterior, Noemi sugeriu às noras que voltassem para casa, tá? Só para você entender porque que Ruth dá essa resposta. Noemi sugere às duas noras, a Ruth e a Orfa, que volte para casa, porque ela não tem mais filhos, não tem mais condição, ela está perdida. Orfa resolve voltar. Noemi diz: espera aí, calma, não, eu estou ficando velha, não é besta não. Voltar para Moabe, para o lugar onde eu perdi meu marido? Voltar para Moabe para eu ficar lamentando, chorando, sentindo as dores e sentindo as perdas? Não. Você está indo para onde, Noemi? Eu estou indo para Belém. Belém é casa do pão, Noemi, e Deus visitou Belém, está tendo bênção em Belém, a chuva está caindo em Belém, a bênção está descendo lá, a graça de Deus está sendo derramada em Belém. Então, Noemi, é para Belém que eu vou. Quem volta para o lugar da dor é tapado. Deus tem um lugar de bênção para você, amém ou não amém? Deus tem um lugar de refúgio para você, amém ou não amém? Deus tem um lugar de recomeço para você, amém ou não amém? Então nessa manhã decida sair de Moabe e caminhe em direção a Belém. Ruth está dizendo isso. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa manhã exatamente isso. Saia desse lugar de morte, de perda, de sofrimento, de angústia, recomece. O profeta Isaías, no capítulo 43, verso 18 e 19, vai dizer: esqueçam o que aconteceu, não fiquem lamentando velhas histórias, fiquem atentos, não se distraiam, vou fazer uma coisa diferente e já está para acontecer. Não estão percebendo? Eu estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Aleluia, aplauda a Jesus nessa manhã. Esse é o Deus que nós cremos. Então escute, não se associe com derrotados, não se associe com perdedores, não ancore sua alma em pessoas feridas.
Tem gente que você vai dizer um problema, ó irmã, ore por mim que eu estou passando por uma luta. Ela faz, é assim mesmo, se console comigo, é assim mesmo, irmã, depois piora, é verdade, ó irmã, se eu disser para você o que está acontecendo comigo, ó, nós duas vamos ter que bater na mesma porta, é verdade, Me bata um abacate, me faça uma garapa, eu estou caindo das pernas, vou me ancorar com quem já caiu, com quem está podre. Nessa manhã, Ruth está ensinando para mim e para você, que Noemi está ensinando para mim e para você, não é nem Ruth, é Noemi que está ensinando para mim e para você, porque o texto diz que quando ela descobriu que Ruth estava decidida a acompanhá-la, ela desistiu de insistir. Então naquele momento eu acho que bateu um estalo na mente de Noemi, dizendo assim, epa, essa mulher tem mais fé do que eu, essa mulher tem tanta perda quanto eu, está tão derrotada quanto eu, está tão destruída quanto eu, mas ela está vendo algo que eu não estou vendo, então eu não vou insistir mais com ela não. Se ela quer voltar comigo para Belém, eu vou colar com Ruth, porque alguma coisa boa vai acontecer, amém ou não amém? Irmão, tem gente que está sofrendo, está pagando um preço tão alto quanto você, mas está animado, está disposto, está alegre, está com os olhos no futuro, está com os olhos em Deus. Então ancore sua alma nessa pessoa, dê as mãos a essa pessoa e diga, meu irmão, está doendo? Tá, vamos nós dois. Qual é o pé que está machucado seu? Ele diz o direito, o meu é o esquerdo, então bora andar nós dois, você bota para lá, eu boto para cá, bora, nós dois andando assim, vamos embora, eu ajudo você e você me ajuda, amém? Não está fácil para ninguém. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Não precisa responder. Só o pastor Bira foge dessa pergunta, porque pastor é diferenciado. Quem não tem problema aqui nessa manhã? Pastor Bira não pode responder que pastor não tem problema. Quem não tem problema aqui nessa manhã, que seja o primeiro a levantar a mão. Então está vendo que está todo mundo no mesmo barco? Está vendo? Agora, sabe a diferença em ter problema e ser vítima? Ruth e Noemi. Noemi tinha problema, Ruth tinha problema. Ruth quis continuar sendo vítima, Noemi está olhando para o futuro dizendo, tem pão em Belém, é para Belém que eu vou. Procure as Ruths que Deus está colocando no seu caminho e cole com essa Ruth, porque ela está caminhando para Belém. Belém é casa do pão e Deus visitou Belém. Amém? Ruth está lembrando para Noemi uma coisa interessante. Ruth está lembrando para Noemi quem é o Deus que ela serve. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você diga isso na primeira pessoa. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a minha vida. Mais uma vez, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a minha vida. Se sua alma está satisfeita, você pode parar aí, mas se não está, diga de novo, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe quantas vezes entulharam os poços de Isaac? 3. Isaac cavou um poço, os filisteus foram lá e entulharam. Isaac disse, não tem problema não, eu cavo outro. Cavou o segundo poço, os filisteus foram lá e entulharam de novo. Isaac disse, perseguição é guerra que vocês querem? Então vocês compraram guerra com a pessoa certa, vou cavar outro. Isaac foi lá e cavou o terceiro poço. Foram lá e entulharam de novo. Aí Isaac desistiu, disse, a partir de hoje eu não cavo mais poço. Foi assim? O texto diz que Isaac cavou o quarto poço, e no quarto poço não entulharam mais. Pegou a visão? Pegou a visão? Pastor, entulharam meu poço. Quantas vezes? Uma, ainda tem mais 2. Relaxa. Entulharam meu poço, pastor. Tiraram meu sonho. Me machucaram, me feriram. Isso, aquilo. Com Isaac foram 3. Talvez com você seja só uma. Comigo já foram 2.
Eu estou cavando o terceiro poço e estou pedindo a Deus que não haja entulho. Senhor, eu já estou ficando velho. Não é? Entulharam 2 vezes. E na sua vida, quantas vezes entulharam o poço? Tantas vezes entulha e tantas vezes você vai lá e cava de novo. Tantas vezes lhe derruba e tantas vezes você vai lá e recomeça, porque você tem a graça de Deus em sua vida. Amém ou não amém? Deixa eu terminar essa mensagem nessa manhã dizendo para você a última informação, a última coisa. Eu disse para você que não tome decisões de cabeça quente, que recomece com a ajuda da graça. E o 4º capítulo de Ruth termina com uma informação maravilhosa. O 4º capítulo de Ruth começa, ele é escrito de forma diferente de todos os outros 3. Então o 4º capítulo de Ruth me inspira para a terceira lição, ou terceiro tópico dessa mensagem nessa manhã. Qual é? A graça de Deus. Diga comigo, a graça de Deus reescreve a minha história. Mais uma vez, a graça de Deus reescreve a minha história. Ruth começa com perdas, mas com choro, com decepção, com tristeza, mas termina com o nascimento de uma nova vida. Termina com o nascimento de um bebê, com um choro de alegria, e termina com o choro de Noemi, Noemi começa o capítulo de Ruth chorando de tristeza, e termina chorando de felicidade, de alegria. O último capítulo de Ruth nos lembra que o fim da nossa história ainda está sendo escrita, e nas mãos do nosso Salvador, aleluia. O que você está vivendo hoje não é o fim, o que você está passando hoje não é o fim, todas as feridas que você hoje lamenta não é o fim. Deus está escrevendo o final da sua história, Ele está escrevendo o final da sua vida. Essa novela ainda não acabou, ainda está batendo o coração, ainda está respirando, os olhos ainda piscam. Deus ainda está escrevendo o final da sua história. Ruth começa com 3 funerais, 3 viúvas, e termina com um casamento e o nascimento de um bebê que vai gerar a genealogia de Jesus. Ruth começa com dor e termina com alegria. Começa com decisões erradas de um homem e termina com os planos de Deus. Começa com perdas e um êxodo, mas termina com um resgatador. Escute aqui, não importa como a história da sua vida tenha começado, não importa aonde as tribulações e as lutas tenham te levado, não importa em que estágio esteja a sua vida, eu te digo nesta manhã, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que a graça está derramada nesse santuário, a graça está derramada neste culto, a graça de Deus está aqui nesta manhã. O resgatador chegou e a bênção está liberada para mim e para você, aleluia. Mas para isso você precisa perseverar. Para isso você não pode cometer o erro de desistir, nem de jogar tudo para cima, e nem de encontrar culpados. Nessa manhã você precisa olhar para a cruz, para a graça de Deus. Fique de pé. Fique de pé, levante as suas mãos que eu vou profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Eu vou profetizar sobre você. Talvez você olhe para você hoje e diga: pastor, é o meu fim. Eu já tentei, eu estou aqui nessa igreja porque já vim de tantas outras. Lá eu fui ferido, lá eu fui machucado, lá eu fiz, lá aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo outro. E eu cheguei aqui, já tomei outra porrada, já tomei outra pancada, já não estou bem. Deixa eu dizer para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, aquilo que nessa manhã parece ser o seu fim, Deus tem poder para fazer um recomeço, para reescrever essa história que até hoje na sua vida é uma história de tormento, de dor e de lágrima. Deus tem mudado a minha vida,
Ele mudou a vida de Ruth, mudou a vida de Esther, e Ele quer mudar a sua vida. Então eu quero profetizar para a sua vida nessa manhã. Se você está disposto a recomeçar, se você está disposto a deixar esse lugar de dor, de sofrimento, de choro, de perdas, e você quer receber a graça de Deus, tome posse desta palavra em nome de Jesus, porque a unção do recomeço está liberada para a sua vida nessa manhã. As dores vão cessar, as lágrimas vão ser enxugadas. Deus quer te dar um novo começo. Deus quer te dar uma nova história, no seu matrimônio, no seu relacionamento, no seu ministério, nos seus estudos, nos seus projetos pessoais, no seu trabalho, na sua renda, na sua finança. Deus quer recomeçar, quer escrever o final da sua história.